Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior. Quando o sono profundo cai sobre os homens, os olhos de sua mente se abrem. Neville Goddard. E ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada sobre a terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela. Gênesis 28, versículo 12 e 13. Em um sonho, em uma visão durante a noite, quando o sono profundo caiu sobre Jacó, os olhos de sua mente se abriram e ele viu o mundo como uma série de níveis de consciência, ascendentes e descendentes. Isso foi uma revelação, um conhecimento mais profundo sobre os mistérios do mundo. Jacó viu uma escada vertical que representava valores ascendentes e descendentes, níveis ou estados de consciência. Isto deu significado a tudo o seu mundo anterior, pois sem tal escada de valores não haveria nenhum sentido à vida. Em cada instante do tempo, o homem está sob a eterna escala do significado. Não há nenhum objeto ou evento que já ocorreu ou está ocorrendo agora que não possui significado. O significado de um objeto ou evento para o indivíduo é um indicador direto do seu nível de consciência. Por exemplo, você que está segurando um objeto agora, em um determinado tempo, nível de consciência, este objeto é apenas um objeto no espaço, em um nível mais alto, em uma série de letras em papel, organizadas de acordo com determinados critérios. Em um nível ainda mais elevado, ele é a expressão de um significado. Olhando superficialmente, você primeiro enxerga o objeto, mas na verdade, primeiro você identifica o que é o objeto. Pode ser um livro, por exemplo. Este livro possui um grau de significado muito maior do que apenas um arranjo de letras no papel, ou apenas um mero objeto no espaço. Ele possui um determinado significado conforme a disposição de suas letras. O arranjo delas é que exprime o seu significado. O significado é invisível e está acima do nível do regime visível das palavras. Se não existisse nenhum significado a ser expresso, nenhum livro jamais teria sido escrito e publicado. E eis que o Senhor estava acima dela. O Senhor e o significado são um. O Criador, a causa dos fenômenos da vida. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. No princípio existe a intenção, o significado, e a intenção está com o conceptor. Os objetos e eventos no tempo e espaço ocupam um nível menor de significância do que o nível do significado que os produziu. Todas as coisas foram feitas pelo significado, e sem significado nada do que foi feito existiria. O fato de que tudo o que é visto pode ser considerado como um efeito, que possui um menor nível de significância do que o seu significado de ordem superior, invisível, que é um nível muito mais importante de ser compreendido. Pelo nosso modo habitual de pensar, tentamos explicar os níveis de significância mais elevados, o porquê que as coisas acontecem, através de uma lógica inferior. O que acontece é como acontece. Por exemplo, vamos considerar um acidente real e tentar explicá-lo. Neste caso, o carro destruído era guiado por uma viúva, que, apesar de se sentir incapaz, desejava muito mudar seu ambiente.
tendo ouvido falar que através de uso adequado de sua imaginação, ela poderia fazer a ser tudo o que ela quisesse ser. Essa viúva, na verdade, havia se imaginado vivendo em uma outra cidade, onde ela realmente desejava morar. Ao mesmo tempo que desejava isso, ela estava vivendo em uma consciência de perda, tanto pessoal como financeira. Portanto, ela trouxe para si mesma um evento que aparentemente se tornou outra perda. Porém, com a quantia de dinheiro que ela recebeu da seguradora, ela conseguiu realizar a mudança desejada em sua vida. Quando vemos o porquê por trás de um aparente acidente, o estado de consciência que produziu o acidente, somos levados a concluir que não há nenhum acidente. Tudo na vida tem seu significado invisível. O homem que interpreta um acidente e sabe o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, analisa os diferentes níveis de consciência relacionados a este acidente. Na escala ascendente, cada nível mais elevado nos leva a um passo em direção à verdade do que aconteceu na realidade. Nós devemos nos esforçar constantemente para elevarmos a nós mesmos ao nível de significado mais elevado, o significado que é sempre invisível e que está acima dos acontecimentos físicos. Mas lembre-se, o significado ou a causa dos fenômenos da vida só pode ser encontrado dentro da consciência do homem. O homem é tão habituado ao lado invisível do drama da vida, do lado do o que aconteceu e como aconteceu, que ele raramente se eleva ao lado invisível do porquê aconteceu. Ele se recusa a aceitar o aviso do profeta. Aquilo que é visto foi feito a partir daquilo que não se vê. Hebreus 11, versículo 3. As descrições do que aconteceu e como aconteceu são verdades nos termos correspondentes ao nível de pensamento. Mas quando se pergunta o porquê aconteceu, todas as explicações físicas caem por terra e ele é forçado a procurar esse porquê, ou o que significa o evento em um nível mais elevado e inatingível. A análise mecânica dos eventos lida apenas com as relações externas das coisas. Este sentido nunca chegará ao nível que detém o segredo do porquê os eventos acontecem. O homem deve reconhecer que as perspectivas inferior, visível, ocorre com base no nível invisível do significado mais elevado. A intuição é necessária para elevar-nos ao nível do significado, para o nível do porquê as coisas acontecem. Sigamos o conselho do profeta hebreu. Levantarei os olhos para os montes. Salmo 121, versículo 1. Dentro de nós mesmos, para observar o que em nós acontece e ver quais são as ideias que aceitamos como verdadeiras, quais as afirmações que estamos consentindo, quais sonhos, quais desejos e, sobretudo, quais intenções. É a partir destes montes que todas as coisas vêm a revelar a nossa grandeza, a nossa altura, na escala vertical de significado. Se levantarmos os nossos olhos para aquele em nós que trabalha por trás do véu, poderemos ver o significado dos fenômenos da vida. Os eventos aparecem na tela do espaço para expressar os diferentes níveis de consciência do homem. Uma mudança no seu atual nível de consciência automaticamente resulta em uma mudança nos fenômenos de sua vida. Tenta mudar as suas condições antes de mudar o seu nível de consciência, de onde eles vieram, é o mesmo que lutar em vão. O homem resgata o seu mundo conforme ele se eleva na escala vertical do significado. Vimos na analogia do livro que a consciência do homem deve ser elevada ao nível onde ele pode ver o significado expresso no arranjo das letras. Vimos também que o conhecimento nas letras é arranjado de acordo
com certas regras, e que tais arranjos, quando impressos no papel e encadernados em conjuntos, é o que dá forma ao livro. A verdade sobre o livro é a mesma para todos os eventos do mundo. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, pois toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Isaías 11, versículo 9. Nada pode ser descartado, tudo deve ser redimido. Nossas vidas ascendendo a escala vertical do significado, em direção a uma consciência cada vez maior, uma consciência das coisas de maior significância, estarão no processo pelo qual esta redenção se realizará. Assim como o homem organiza letras em palavras e palavras em frases com significado expresso, de maneira semelhante, a vida organiza as circunstâncias, condições e eventos a fim de expressar os significados ou atitudes invisíveis dos homens. Tudo tem significado, mas o homem, não conhecendo o nível superior do significado interno, observa com base em um panorama de eventos em movimento e não vê nenhum significado para a vida. Há sempre um nível de significado que determina os eventos em sua relação primordiais em nossas vidas. Aqui está uma história que nos permitirá extrair o lado bom de coisas que pareciam ruins, que permitirá também conter o julgamento e agir corretamente em meio a problemas não resolvidos. Há poucos anos atrás, nossos pais ficaram chocados com uma aparente injustiça em nosso meio. A história foi contada no rádio e na televisão, bem como nos jornais. É possível que você se recorde deste incidente. O corpo de um jovem soldado americano, morto na Coreia, voltou para sua casa para ser enterrado. Antes de realizarem os procedimentos fúnebres, sua esposa teve que responder a uma pergunta rotineira. O seu marido era branco? Quando ela respondeu que ele era índio, o enterro foi negado. Esta recusa estava de conformidade com as leis daquela região, porém isso provocou uma comoção nacional. Nós nos sentimos indignados, pois qualquer pessoa morta, servindo a sua nação, deveria ter o direito de ser enterrada em qualquer parte de seu país. A história chegou à atenção do presidente dos Estados Unidos e ele ofereceu o enterro com todas as honras militares no Cemitério Nacional de Arlington. Após o enterro, a mulher disse aos repórteres que o seu marido sempre sonhava morrer como um herói e ter um enterro digno de com todas as honras militares. Quando nós, na América, precisamos explicar por que pessoas inteligentes e progressistas como nós não só criamos, como ainda aprovamos leis como estas em nossa grande terra de homens livres e corajosos, é difícil achar uma explicação. Nós, como observadores, estávamos apenas vendo o que aconteceu e como aconteceu, até que então não tínhamos visto o porquê aconteceu. O enterro teve que ser recusado para que o rapaz realizasse o seu sonho. Se nós tentarmos explicar o drama ocorrido em termos de níveis mais baixos, como isso aconteceu, tal explicação não poderia satisfazer a quem perguntasse o porquê aconteceu. A verdadeira resposta, vista a partir do mais alto nível do significado, seria como uma inversão do nosso modo comum de pensar, pois senão ela seria imediatamente rejeitada. A verdade é que futuros estados são causadores de fatos presentes. O garoto indiano, sonhando ser reconhecido como herói, com todas as honras militares, foi transportado assim como Lady Macbeth, além deste presente ignorante, e pôde sentir agora o futuro neste instante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Deus deu testemunho das suas oferendas e através delas, ele, Abel, mesmo depois
de morto ainda fala. Hebreus 11, versículo 4. Nação Cidinho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus.